Mano, essa mulher acabou vendo seu esposo dormindo com a madrasta. E querendo se vingar do seu esposo, ela começou a dar em cima do tio dele, então acabou dormindo com ele. E no outro dia de manhã, ela acaba acordando com o celular tocando, e quando ela vê o seu esposo mandando mensagem pra ela perguntando em que quarto ela está. E quando ela passa o número do quarto dela, ela começa a ficar desesperada, porque ela acaba lembrando que ela não dormiu no seu quarto, ela dormiu no quarto do tio dele. Então ela veste a roupa dela rapidamente e vai correndo pra fora. Mas ela acabou esquecendo a chave do seu quarto no quarto do tio dele. E quando seu esposo vê ela, fica muito feliz e abraça ela. E fala pra ela que só não conseguiu chegar cedo ontem porque ele teve uma reunião. E ela fica pensando e fala que sabe bem o tipo de reunião que ele teve. Então os dois vão comer junto com o tio dele e seus colegas de serviço. E um de seus colegas começa a falar que ouviu um gemido muito alto vindo do quarto do Aiden. E que com certeza ele deve ter se divertido à noite e pergunta pra ele quem era a mulher que estava no quarto dele. Mas o Aiden fala que a mulher que estava com ele não é tão interessante assim. Então ela se levanta envergonhada e pede licença pra eles. E vai até o banheiro e quando ela volta o Aiden está esperando por ela. E fala pra ele que foi uma coincidência ver ele e pergunta se ele está fazendo uma pausa pra fumar. Mas o Aiden fala pra ela que não foi nenhuma coincidência e o que aconteceu que ela está usando a mesma roupa de ontem. E ela fala pra ele que acabou perdendo a chave dela no quarto dele. E quando o Aiden vai embora ela fica pensando que então ele vê ela como uma mulher fácil. E quando ela volta o esposo dela está conversando com aquela madrasta. E ela fica pensando que ele é mesmo um traidor, então ele abraça ela e fala que com ela ao lado dele ele não precisa de mais nada. E um de seus colegas de serviço fala que se ela não fosse tão reservada como ela é, acharia que era ela que estava no quarto do Aiden ontem à noite. E o marido dela pergunta se é ela mesmo. E ela fica brava e pergunta como ele ousa perguntar isso pra ela. E ele fala pra ela que estava brincando e que não é pra ela ficar brava. Mas o tio dele acaba mandando ele buscar alguns vinhos no carro dele e joga a chave pra ele. E ele chama sua esposa pra ir com ele, mas o tio dele fala que não, que lá está muito frio e é melhor ir sozinho. Então ele fala pra ela esperar ali que logo ele volta. E quando ele sai, o tio dela sai logo em seguida e chama ela também. E quando os dois vão caminhando até a garagem, ela pergunta se esse caminho está certo, porque o marido dela tá no outro estacionamento. Então ele abre a porta do carro, joga ela lá dentro e começa a beijar ela.